Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Amém. Confesso que sempre dá aquele temor, né? Se não der isso, a gente está muito ruim, né? Se não der isso, está péssimo, né? É necessário mesmo acontecer isso, senão a gente não vai depender de Deus, né? A preparação é até nossa, mas o agir é dele. Aleluia, meu Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 25. Estamos num culto de doutrina e como precisamos, né? Sou grato por essa oportunidade. Vamos continuar colocando a nossa fé no Senhor. E vinha a lembrança, aquele versículo que diz, né? Examinai a vós mesmos se estáis na fé, né? Então permaneça na fé, querido. Diante de tudo que você está vendo, acontecendo, comentário, agitação, o nosso Deus não muda. Aleluia. O nosso Deus não muda. Não tem um dia que ele fala assim, hoje eu estou fraco. Não, você pode acordar assim, desanimado, abatido, fraco, mas Deus continua sendo forte, amém? E diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A igreja. E ele disse, que está escrito na lei, como lês? E aí o Senhor lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Amém. Agora vamos ainda lá em Mateus capítulo 22. Glória a Deus. Pode até sentar, igreja, já pode sentar. Mateus capítulo de número 22, versículo 34. Dá para achar ele? Então tá bom. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Até o 40. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora vamos, só até aí mesmo, 40. Agora vamos em Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos capítulo de número 12, versículo 28. Do 28 até o 34. E aproximou-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, só até aí. Então nós temos aqui, eu li 3 passagens que elas se encontram no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, né? Chamados os Evangelhos sinóticos, que o que tem em um também tem no outro também, os 3 Evangelhos. Então eu fiz questão de ler essas mesmas passagens em cada um dos livros aqui, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Só que teve um versículo aqui que eu não li, que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, lá no versículo 29, nós lemos até o 28, agora o 29 você vai ler bem claro comigo agora, pode botar aqui na tela, aqui ó, lá 10, 29, como é que diz aí? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa a pergunta. E ele perguntou, ele querendo justificar. Nós vemos que no Evangelho de Mateus vem dizendo que era um intérprete da lei. O homem conhecia da lei. Conhecia da lei, não era pessoa que não conhecia. Em Marcos diz que era um escriba, né? Em Lucas você vê falando doutor da lei ou advogado da lei. Os homens conheciam de lei, o homem conhecia de palavra, então eles conheciam. E toda vez que eles chegaram até Jesus era até mesmo para tentar. E alguns dizem aqui que Jesus já tinha fazido emudecer os saduceus, e eles ficavam meio assim, vamos tentar com malícia fazer perguntas a Jesus, para ver se Jesus caía em contradição. Você depara que em Mateus, o próprio, alguns já chega para Jesus e diz assim: mestre, Moisés nos deu a lei, e você? Ele falou: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para mudar um tio, para mudar um J da lei, eu vim para cumprir toda a lei. Então eles já viram que ele não está vindo para mudar nada do que Moisés ensinou, pelo contrário, ele está vindo para obedecer. Então todo momento tentava pegar uma falha em Jesus para tentar condenar o Senhor, e agora ele querendo justificar. E o que é justificar? É tentar tirar como não, isso aí não faz parte de mim, isso aí não diz respeito a mim, não tem nada a ver comigo. E quem é o meu próximo? A pergunta era essa: quem é o meu próximo? Nós, a igreja, todos nós sabemos que o Senhor tem nos dado esse mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a sua mente, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas a questão é: e quem é o meu próximo? Aonde está o meu próximo? É aonde ele se encontra, ele querendo justificar. Jesus pergunta aqui para ele, aqui, olha, você conhece a lei? O que está escrito na lei, como você entende? O que eu leio na palavra de Deus, o que nós ouvimos aqui até mesmo na terça-feira, eu posso ler uma passagem da Bíblia e tirar várias lições daquele texto, mas não tem como eu mudar o que está escrito. O que está escrito, está escrito. E Jesus pergunta para ele, olha, o que é que está escrito na lei? E de que maneira você interpreta isso aí? A confusão tem acontecido justamente por isso, querido. Todo mundo sabe às vezes que está escrito, mas a questão é a maneira como interpreta. Não, isso aí não é para mim. Essa parte da Bíblia eu até pego para mim, mas essa parte aí serve mais para fulano. Nós até conhecemos às vezes, fala, fulano, como você deveria estar lá naquele culto lá, como Deus falou naquele culto lá, mas será que eu peguei tudo que eu deveria realmente para a minha pessoa, para aquilo que eu preciso? Irmão, nós já estamos no caminho, nós já estamos, agora a questão agora é eu me guardar para eu não perder a salvação. A palavra vai dizer o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele que procede o quê? A saída da vida, é dele que procede a fonte da vida.
presente no culto, mas como eu já ouvi aqui essa semana, ouvi pela boca do meu pastor, ouvi pela boca de pessoas que às vezes há aplauso, há aprovação, às vezes na terra, mas rejeição no céu. O Senhor Jesus, ele falou assim: olha, se a vossa justiça ela não superar, ela não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. De maneira nenhuma. Então, pastor, mas eu já faço. Não, ele falou assim: olha, eu não sou como demais homens roubadores. Olha o tipo de oração, irmão. Às vezes não sei, pastor, eu não sei nem como orar, não sei nem como convém orar, que tipo de palavra eu vou usar. Senhor, tu está vendo que eu sou tendo vítima, todo mundo me persegue. Não é esse tipo de oração que o Senhor quer ouvir. Você pega a palavra de Deus, sabe por quê? O Senhor, ele zela pela tua palavra. O Senhor, ele vela pela sua palavra, sabe para quê? Para cumprir o que ele falou para Jeremias. Ele falou assim: o que é que tu vê? Ele falou assim: eu vejo a vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para quê? Para cumprir. O Senhor Jesus, ele falou assim: olha, irmão, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Então você vai ver, eu vou ver passando muitas coisas. Só tem uma coisa, querido: não se deixe levar por essas avalanches, não. Permaneça na rocha, permaneça na presença, mas como pastor, a palavra de Deus, ela te ensina, ela é boa para nos corrigir, ela é boa para nos exortar, ela é boa para nos transformar. A palavra do Senhor, aleluia, não deixa ela passar. Então o homem fez a oração, mas qual foi a oração que Deus mais se agradou? Foi a do publicano, que falou assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, ser propício a mim. Irmão, quando eu li essa palavra, eu confesso para você que eu nem crente não era. Quando chegou um Novo Testamento na minha mão, que era dado pelos Gideões internacionais, chegou aquele Novo Testamento que era ali o Salmo, Provérbio e o Novo Testamento, e os Evangelhos, aquelas Bíblias pequenininhas. E foi ali que eu li pela primeira vez essa passagem. Eu falei: meu Deus, então a oração que Deus quer ouvir é essa, que nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de perdão, reconhecemos que precisamos da misericórdia do Senhor. E ele fez a oração: tem misericórdia, ou ser propício a mim, pecador. E diz a Bíblia que ele desceu justificado. Ele desceu justificado. E o outro desceu como? Não desceu nada justificado. Pelo contrário, ainda tinha muita coisa que ser trabalhada. Então Jesus perguntou: como é que você lê a Bíblia? De que maneira que eu leio a Bíblia? Eu leio a palavra de Deus, irmão, com o intuito dela me mudar, dela me transformar. Ou eu leio a palavra com a vontade de querer correr logo e falar assim: já recebi uma palavra de conserto para a igreja, já recebi uma palavra de exortação para a igreja. Irmão, não é isso não. Deus quer primeiramente que isso venha fazer impacto aqui, porque os doutores da lei, eles tinham que fazer uma coisa, eles se dedicavam. O que eles se dedicavam? A estudar, a interpretar e a ensinar a palavra do Senhor. Era essa a função dele. Eles se dedicavam o quê? A estudar. Eles se dedicavam a fazer o quê? Interpretar, e também o quê? Poder ensinar. Então o primeiro impacto da palavra ela tem que fazer na minha vida. O primeiro impacto da palavra tem que fazer na minha vida. Por quê? Porque ela pode fazer efeito na vida dos outros, e se não fizer na minha, há um grande perigo que eu posso estar naufragando. E a Bíblia vai dizer para mim e para você: como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Então o pacote da graça, ele é completo. O pacote da salvação, ele é completo. Ele vai nos exortar. Eu vou encontrar aqui na Bíblia mel. Vou encontrar mel, mas também vou encontrar também que quando botar dentro de mim, eu sinto um amargo de repente. Por quê? Porque vai pegar na área que está venenosa na minha vida. É aquela panela, como ele disse lá em Eliseu, lá, irmão, tem morte na panela, tem morte do lado de dentro. Então o que eu preciso? Eu preciso da palavra dentro de mim, porque é ela que vai fazer com que essa morte ela venha a ser expelida da minha vida. Não foi o que ele disse? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Só que o homem agora falou o quê? Ele já conhecia, ele estudava, ele interpretava e ele ensinava também a palavra.
Mas só que ele querendo se justificar, o que ele fala assim? Mas quem é o meu próximo? Isso é forte. Isso é forte, porque esse próximo de repente pode não estar nem na minha lista. E é o meu próximo. E é o meu próximo. Quem passou a ser um próximo aqui da igreja aqui foi o André, né? Passou a ser um próximo. A igreja abraçou ele assim em oração, né? Tem abraçado ele assim em oração e crendo que Deus vai fazer esta grande obra. Que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai trabalhar nessa vida, né? Mas quem é o seu próximo? Quem é o próximo que de repente, às vezes o meu próximo pode não ser o teu próximo. O Senhor Jesus, ele pega aqui, olha, quem é o seu próximo? Né? Vamos aqui, ler aqui Lucas 16, versículo de número 15. Lucas capítulo 16, versículo de número 15. Vamos lá comigo. Dá para colocar aí, Tatiana? Lucas 16, versículo de número 15. E disse-lhe: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante de quem? Dos homens. Mas Deus conhece o que? Os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha o que diz. Às vezes o que é aplauso diante dos homens. Olha quanta ação boa aqui às vezes se fazem e às vezes recebe os aplausos, mas diante do Senhor fala assim: não tem coração nisso. Porque não é só o ato, não é só aquela atitude, não é o objeto, mas assim está acompanhado de quê? De bondade, está acompanhado de compaixão, está acompanhado também, sabe o quê? De cuidado também, tudo isso. Jesus, ele olhou para essa terra e diz a Bíblia que ele teve compaixão, porque ele olhou como as ovelhas que não tinham pastores. E o que ele fez? Ele agora concedeu à igreja um amor para amar, de modo que esse mundo não tem esse amor. É a igreja que tem um amor que pode transformar o mundo do lado de fora. Agora, quem é o meu próximo? Vamos aqui comigo também lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 44 até o 48. Glória a Deus. 43 ao 48. 43. Lá no 43, por favor. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei dizia assim. Então, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, fazei bem aos que vos odeia, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais o quê? Que ouviram? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Continua ainda. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e o bom, e a chuva desça sobre justo e injusto. Pois se amardes o que vos ama, que galardão tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? 47. E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Lá no 48 agora. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Somente até aí. Então nós já vamos vendo aí que a lei justificava alguém que fala assim: eu tenho que odiar o meu inimigo, mas amar os meus amigos, amar aqueles que andam em paz comigo. Não, agora o Senhor está mostrando agora que, olha, não, agora a lei disse desta maneira, mas eu estou dizendo para vocês que agora vocês têm que fazer o bem até aqueles que fazem o mal para vocês. Que é isso, pastor? Eu falo que o evangelho, às vezes, ele não te dá razão nem quando você está certo. Nem, que é isso, pastor? Como é que é isso, pastor? Não te dá razão nem quando você está certo. Porque o mundo aí fora, ele vai fazer o quê? Se bateu num lado, ele quer bater no outro. Não, bateu num lado, ele quer também. Agora eu vou arregaçar a manga e vou também mostrar quem eu sou. Eu não sou essa pena, não. Ele vai ver quem eu sou. Ah, não, o evangelho vem mostrando, sabe o quê? Você recebeu do lado, da outra face, falaram mal de você, libera o perdão. Não, isso é coisa que vai mudando a gente pelo lado de dentro. E daqui a pouco você
fala assim, meu Deus, até eu estou admirado comigo, sabe por quê? Eu não era desse jeito, eu não suportava um pisão no meu pé. Não quer ver crente ser testado? É nessas filas do SUS, é nessa fila de banco, é no metrô, é no ônibus. Irmão, como crente é testado a hora de gerar fruto do Espírito? A hora de gerar fruto do Espírito é aquela caixa de mercado, aí daqui a pouco você está com aquela pressa todinha, e daqui a pouco parece que você vai ter que esperar mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, e está pedindo a Deus, Deus vai me moldando, Deus vai me transformando, Deus vai mudando esse jeito meu de ser. O Senhor fala, eu estou querendo mudar, mas você não está deixando. É nessas horas, são nesses lugares, irmão, até Jesus. Aleluia. Até Jesus se retirava para os lugarzinhos, sabe o que? Solitário. Tem hora que, irmão, é longe da multidão mesmo, é longe da multidão, é você e Deus. A multidão às vezes não está entendendo, mas é Deus e você e Deus. Sabe o que eu, esses dias, por alguns dias, só estava vindo aquela palavra assim, como andarão dois juntos, está lá em Amós, né? Como andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Só Deus falou, eu olhei para esses homens lá no passado, eu falei, meu Deus, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, como é que esses homens andaram com Deus? Aí eu falei assim, meu irmão, Deus não abriu mão dele, dos atributos dele, para andar com o homem. Pelo contrário, os homens tiveram que renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa para que eles pudessem realmente andar com Deus. Não tem como só tem como andarão dois juntos se não tiver entre eles o que? Um acordo. Não é Deus que vai andar com a minha concordância, com o meu modo de ver, com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir. Pelo contrário, ele vai toda hora fazer o quê? Eu preciso te moldar, eu preciso te transformar, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar um pouco mais ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aprendendo com a palavra, Jesus, ele começa a usar, sabe o que? Uma parábola. Ele começa a usar uma palavra e vem dizendo assim, quando o homem tenta justificar, eu estou isento disso, isso aí não é minha alçada não, isso aí não é minha responsabilidade não. Aí o Senhor vai e fala para ele assim, olha só, estava vindo, né, estava descendo ali, começa aqui no versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o quase que morto. Casualmente descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo, nota lá, né? E vendo passou de largo, tipo assim, não é comigo, não é o meu próximo aquele ali, não é minha responsabilidade. Semelhantemente também descia o levita também descia, e só que o levita também agiu da mesma forma, ou seja, é aquelas coisas que caem no teu caminho e você desvia. É aquela situação que está diante de você, fala assim, mas eu vou passar, vou dar uma voltinha por aqui, porque isso aqui não é comigo não. Com certeza vai ter alguém que vai dar assistência a isso aí, vai ter alguém que vai sentir no coração que precisa se mover para isso aí, mas muitas das vezes sou eu. Mas sabe o que nós andamos? Nós andamos muito corrido, nós andamos muito agitado, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, e às vezes, irmão, nós pensamos aqui, não, eu vou perder meu horário, eu tenho hora marcada. Às vezes, irmão, quantas vezes alguém precisou abrir mão de alguma coisa para que até o Evangelho chegasse até mim e você? Abrir mão de alguma coisa. Eu estava pensando, irmão, como que hoje em dia quase não se fala mais em obra dentro de presídio. Você quase não vê, às vezes, testemunho mais disso, porque, irmão, isso aí eu estou passando de largo, isso aí não é comigo, irmão, isso é a responsabilidade de todo. Até a palavra de Deus vai dizer, lembrai-vos dos presos, como se fosse vós mesmo com ele. A palavra de Deus não tem como eu arrancar isso aqui está para quem? Para cada um de nós, para todos nós. Pastor, não vou, mas eu vou mandar me ajuda. Pastor, eu quero ir, pastor. Está aqui o irmão aqui pedindo aqui, o pastor César, lá da Igreja Batista, que já fazia a obra de Deus, desde o meu tempo lá ele já fazia a obra de Deus lá, uma Igreja Batista que entrava ali dentro do sistema para fazer a obra. Até hoje o pastor César está fazendo a obra. Sabe o que ele falou?
falou, estamos precisando de ceifeiro, estamos precisando de trabalhador, estamos precisando de pessoas que venham se mover para abraçar a causa conosco. Ele está botando aqui no WhatsApp, está marcando reunião para ver se alguém desperta para poder estar junto também, porque são obras que às vezes não vão aparecer, querido. São obras que muitas das vezes, olha aqui o que diz aqui, ó, lá no capítulo 6 de Lucas. Vamos aqui comigo aqui, capítulo 6 de Lucas. No capítulo 6, lá no 6, versículo de número 32 em diante. Como é que diz? Se amardes os que vos amam, que recompensa terei? Também os pecadores amam aos que o amam. Continua. E se fizer o bem aos que fazem o bem, que recompensa terei? Também os pecadores fazem o mesmo. Até o pecador faz o mesmo. O pecador faz isso. O pecador faz isso. Se emprestardes àquele de quem espera tornar a receber, que recompensa terei? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Aonde? No céu. Será grande o vosso galardão. E o galardão nosso não é aqui que nós esperamos, é lá em cima, é lá no céu, não é verdade? Nós não fazemos para receber aqui nessa terra, nós fazemos sabendo que haverá um tribunal para cada um de nós poder receber. E sereis o que? Filho do Altíssimo. Lá, continua lá no 35. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Somente até aí, né? Somente até aí. No 36 vai dizer: sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Então está falando, eu estava vendo hoje uma reportagem de uma senhora, uma moça que uma senhora que ela foi pedir empréstimo e já estava, até prender o rapaz que estava cobrando o dinheiro dela, estava para mais de 10 mil reais. Ela foi pegar, acho que foi 300 reais, não é isso? 300 reais foi pedir emprestado para poder comprar remédio. Aquilo foi virando uma bola de neve, daqui a pouco ela estava na mão de agiota e já estava para mais de 10 mil reais e ela não conseguia mais pagar aquilo ali. Então, aquele que empresta, nós que emprestamos sem aquela preocupação de eu vou receber alguma coisa em volta depois que eu vou emprestar. Não, irmão, não vamos pensar desta maneira. É ter compaixão, é ter respeito, é ter bondade. Olha o que eu tenho aqui para a nossa vida aqui. Um homem aqui que ele foi um exemplo maravilhoso, irmão. Fiquei com esta palavra no meu coração e eu tirei para a minha vida. E esse homem, o nome dele significa Barzilai. O nome dele é Barzilai. Fala, Barzilai. Está na Bíblia, pastor? Vai, irmão. Está na Bíblia, pastor? Quem já deu esse nome na Bíblia? Poucos, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Barzilai. Está lá em 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo de número 19. Tentando ir devagarzinho aqui para todo mundo, pelo menos, pegar uma parte, né? Pega uma parte aí. 2 Samuel, capítulo de número 19. Lá no versículo 31. Barzilai encontra-se com Davi. Versículo 31 em diante. Falando que aquele que empresta sem nada esperar receber, né? Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado quem? Quando tinha sua morada em Manaim. Porque era muito grande, era um homem de nome, era um homem que tinha condição. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje,
Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantores? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer a teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Mais um. E dali passou o rei a Gigal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Somente até aí. Então nós lemos esta passagem. Mas o que esse homem fez? O qual foi a condição aonde ele atuou e entendeu que ele estava agora reconhecendo o que? Davi como próximo dele. Volta um capítulo aí, 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo 27 e 29. Aqui, volta algumas páginas aí. Capítulo 17, versículo de número 27 ao 29. E sucedeu, aí você vai entender melhor. E sucedeu que chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naar, de Rabá, dos filhos de Amon, e Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileaíta de Regelim. Continua. Tomaram camas e bacias, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grão de torrada, favas e lentilhas também torradas, e mel, manteigas, ovelha, queijo de vaca, e os trouxeram a quem? E os trouxeram a quem? A Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram o quê? O que disseram? Lê ali. Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Entendeu? Este povo no deserto, que povo é esse? Aí você lembra do quadro, quando Absalão se rebelou contra o rei, tomou todo o reinado, e Davi teve que fugir. Só que, como nós também, que temos também nossa estrutura física, chegou o momento que vinha o cansaço, chegou o momento que bateu a fome, chegou o momento que bateu a sede. Só que Barzilai bem entendeu quem era o próximo dele. Muita gente podia falar assim: Davi que se dane, Davi que procurou isso, ele que tivesse que cuidar da casa dele, ele que tivesse que fazer um bom reinado. Ele não lançou nada disso no rosto de Davi. Ele não lançou nada disso no rosto de Davi. Porque às vezes as mãos para ser estendidas, sabe o que? Primeiro quer avaliar o quadro. Primeiro nós queremos tirar a nossa conclusão, mas às vezes a palavra de Deus está falando: faz sem olhar a quem, faz sem esperar retorno, faz sem esperar, não, mas eu já fiz tanto e sofri tanto com isso. Não olhe para isso, continue fazendo bem, porque se você não fizer, sabe o que vai acontecer? O mal venceu o bem. Não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Vence o mal com o bem. Continua sendo, mas eu tenho que continuar sendo, continua sendo bom. Aleluia. Continua sendo bom, mas ainda mesmo continua fazendo bem, querido. Continua fazendo bem. Irmão, uma hora a ficha cai na vida da pessoa que recebe. Não se preocupa de receber retorno, não. Aleluia. Faça pensando que você está fazendo o quê? Para Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz o que? Conforme a tua força. Faz conforme a tua força e faz como estivesse fazendo para quem? Para Deus. Se você estiver fazendo como estivesse fazendo para Deus, Deus sabe o momento certo de recompensar e como Ele vai trazer. Não é a pessoa, não espera da pessoa. Qual era as condições agora, irmão? Davi agora está faminto, Davi agora está com fome, está com sede, Davi agora está cansado. O que ele precisava agora é de ser abraçado. E graças a Deus que ele encontrou um Barzilai. E sabe o que esse nome significa, Barzilai? Eu vou poder meditar mais um pouquinho. É feito de ferro. Está vendo? Isso é mais forte do que esse homem de ferro que eles botam aí, que é uma hora perde energia. Não, esse aqui é feito de ferro. É feito de ferro pelo Senhor. Ele trabalhava com ferro, sabia moldar os ferros, sabia como trabalhar. Irmão, às vezes, pastor, não sei como vai mudar essa situação, irmão. Sempre Deus levanta um Barzilai para mudar a história, para mudar a situação. Não tem ferro que Deus não venha desentortar. Ele tem poder para desentortar. Feito de ferro. Mas quem olhava assim, pelo nome, falava assim: isso daí deve ser ruim. Imagina entrar um Barzilai aqui para ouvir a palavra. A pessoa fala assim: olha, tem uma pessoa aí que está visitando e não é crente. Qual o nome dele? Barzilai. É feito de ferro. Deve ser ruim essa pessoa de se converter. Como deve ser ruim para receber a palavra? Que nada, já tinha um coração trabalhado pelo Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por isso eu falei sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então você vê que ele fez o bem. E agora, irmão, a história muda. Absalão morre e Davi agora retorna agora para Jerusalém. Quando retorna, fala assim: irmão, bora comigo, que eu vou recompensar você por tudo que você fez por mim na hora que eu mais precisei. Porque a melhor ajuda é aquela que chega na hora que você mais precisa. É ou não é? A melhor ajuda é aquela que chega na hora que você mais precisa. E Davi era o momento que ele mais precisava. Talvez ele olhava quantas pessoas se levantaram contra ele e se juntaram com Absalão, mas ele ainda sabe o que? Ainda tinha joelhos que não tinham se dobrado para Absalão, tinha joelhos que ainda tinha temor de Deus. Aí ele falava assim: não, longe de mim que eu faço mal ao rei, eu vou continuar fazendo bem, não importa o que aconteceu, as consequências que ele está enfrentando, mas eu não vou dar minha parcela para somar mais um peso na vida do rei. E Davi agora fala o quê? Vamos comigo, porque eu vou te recompensar. Ele falou: eu já estou com 80 anos de idade. Sabe, aquela idade que parece que a pessoa chega, continua ligado com o Senhor. Aquela idade que parece que a pessoa chega e fala assim: já não tem mais se está com sal, se está temperado ou não, já não tem muito prazer nessas coisas, Pode vir sem sal, pode vir sem açúcar, que para ela já não faz mais diferença nenhuma. Para nós jovens, a gente quer doce, a gente quer bem salgado, a gente quer bem temperado, não é assim o negócio? Não, mas para essa idade já não estava mais valendo mais. É que nem Salomão falou, não é isso? Que nem Salomão falou que chega um tempo da idade que parece que essas coisas já não fazem mais muita diferença, não. Então ele agora chama, Davi agora chama ele e fala: vamos comigo, porque eu vou te recompensar. Ele falou: não, longe de mim de eu ser pesado ao rei, porque eu vou ser mais um peso. E não é o peso que eu quero ser. Ele foi uma solução, ele foi uma resposta, ele foi um socorro naquela hora bem presente. Mas agora ele está falando: não, irmão, e abriu mão. Sabe o que é? Ele abriu mão e falou assim: tá aí meu filho aí, pode levar ele e recompensa ele. Quando chegar a tua vez da fila, você fala assim: vou ceder para outro. Eu, pastor, esperei tanto por isso, agora eu vou chegar e vou abrir mão. Barzilai abriu mão. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para nós corremos mais um pouquinho. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja perto, ao alcance de mim e que precisa do meu socorro. Tem pessoas que às vezes não vai ser o pastor, não, querido. Às vezes vai ser você. De repente vai ser você que fala. Às vezes o teu próximo é aquela pessoa que está lá no silêncio no WhatsApp.
que faz parte lá da tua lista de contato, mas você não manda nem um bom dia, nem um oi. Oi, e avise tudo que aquela pessoa vê. Irmão, você vê como que as pessoas estão sofrendo aí de tamanha depressão aí, tamanha vontade de se matar, e às vezes pega, vê no celular naquela esperança, às vezes de que alguém vai lembrar de mim, e às vezes você sonha com alguém, às vezes Deus faz isso, dá até um sonho com a pessoa, te dá um sonho, você não fiz nada, vou orar por fulano, eu tive um sonho com ele, eu vou orar por ele. Não, irmão, às vezes é uma palavra, às vezes é que Deus já colocou no teu coração, às vezes é um louvor que você fala assim, está me vindo esse louvor direto na minha mente. Às vezes acontece isso comigo, eu mando para 1, para 2, para 3, eu falei assim, é o que Deus está tocando no meu coração para mandar, e daqui a pouco a pessoa fala assim, poxa, aquela letra, aquele louvor, aquela palavra chegou numa boa hora, era o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Chamar uma pessoa para, vamos fazer um propósito de jejum eu e você? Vamos jejuar pela nossa vida espiritual, porque às vezes Deus já te mostrou que a pessoa não está muito bem, precisa ser fortalecida e precisa de um Barzilai de repente perto dela, precisa de você que é o Barzilai que vai ajudar essa pessoa. Não é a missionária quem tem que ver isso, quem tem que ver isso é o pastor. Se Deus já te mostrou e você pode fazer esse bem, então faça. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está fazendo o quê? Ele está pecando. Ele está pecando, pode fazer o bem, mas não faz. Vamos ler aqui, 1 João capítulo 3, do versículo 15 ao 19. Glória. 1 João capítulo de número 3, versículo 15 ao 19. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Continua. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Até o 19. Quem pois estiver bem deste mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Somente até aí. E ainda para nós concluir, então não é o valor do objeto, e sim a atitude que fala mais alto. É uma atitude que vai falar mais alto do que qualquer valor, porque a hora que alguém está precisando. Tiago capítulo 4, versículo de número 17. Tiago 4, versículo de número 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, às vezes nós pensamos que pecar não é só beber, não é só fumar, pecar não é só a gente roubar, não, tem coisas às vezes pequenininhas. Eu estava lendo hoje quando o Senhor disse ali naquela palavra, quando você trouxer a tua oferta ao altar, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai até essa pessoa, libera um perdão para ela. Senhor, mas se nós formos olhar pela nossa justiça, né? Pela nossa justiça, nós vamos dizer, mas quem tem que me pedir perdão é aquela pessoa, não é eu pedir, não, é às vezes o seu perdão que você fala, se eu tenho te feito alguma coisa, eu quero te perdoar, e aquilo ali vai fazer com que vai falando mais alto na consciência daquela pessoa. Quando ela botar a cabeça no travesseiro, vai o Espírito Santo trabalhar e falar, era eu que precisava pedir perdão, e foi o Antônio Carlos que veio até a mim e veio liberar o perdão para a minha vida, veio me pedir perdão. Então ele começa, o Espírito Santo, trazer a memória, trazer a vida daquela pessoa, irmão, e isso é para salvar uma alma às vezes. Isso é para salvar uma alma. Então diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está fazendo o quê? Ele está cometendo o quê? Pecado. Então não é o valor. Jesus usou aqui uma ilustração para falar com este homem, com este doutor da lei, e trouxe essa lição aqui. Veio o sacerdote, veio o levita, só que não parou para dar atenção àquilo ali, não parou para dar atenção àquela pessoa que estava caída ali. E quem é que veio? Veio o samaritano, aqueles que vocês tanto rejeitam, que o samaritano era uma classe rejeitada por eles, né? E veio um samaritano e procedeu
da maneira como o crente deveria proceder. É triste isso quando você vê uma pessoa que nem é crente, às vezes proceder da maneira que o crente deveria agir. Então vamos ficar no Senhor. Quem é o meu próximo? Vai falando com o Senhor, medita com o Senhor, que com certeza Deus vai te dar uma direção. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco está um pastor mais alegre aqui, porque viu que somou você com mais um. Daqui a pouco está aqui. Fulano que não estava vindo mais no culto, daqui a pouco está presente. Porque precisava de repente de um alô seu, precisava de repente de um oi lá no WhatsApp, ainda que seja no WhatsApp, mas aquilo ali fez porque e fulano lembrou de mim, a igreja lembrou de mim. E isso você está fazendo com todo esse corpo aqui. Não é só o papel do pastor, mas todos nós somos membros de um mesmo corpo, ainda que seja o mesmo menorzinho, mas você fazendo o teu papel, com certeza esse corpo vai se sentir fortalecido. Agora cabe a mim perguntar a Deus, falar: Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Faça você mesmo uma avaliação, examine você a si mesmo. Irmão, cada culto nosso é Deus moldando a nossa vida. É Deus moldando a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eu li na palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, eu começo a entender. E quando você olha para trás, você fala assim: meu irmão, eu já melhorei bastante. Não estou bom não, mas já melhorei bastante, né? Quando você olha para trás, você fala assim, às vezes você para até diante do espelho assim, até consigo me admirar, porque só Deus mesmo para me aturar. Hoje eu estava falando isso, né, do livro que eu comprei, que como liderar pessoas difíceis. Quando eu fui ver, era Jesus e os 12 discípulos. Eu falei assim: então estava aqui na minha mão o tempo todo. Então a receita está aqui, ó. A receita está aqui para você vencer esses obstáculos, para você vencer essa batalha e até você mesmo, até lidar com você mesmo. Às vezes nós não sabemos nem lidar conosco mesmo, e às vezes começamos a ver a hora que às vezes você deve liberar perdão para você, é a hora que você está cobrando, às vezes algo que de repente não precisava cobrar, às vezes uma perfeição que você quer exigir de você, que o Senhor, não, isso aí vai ser no meu passo a passo, porque eu preciso marcar, cada passo ele vai ser marcado, cada passo ele vai ser marcado, para amanhã você, é nós sendo instruído no Senhor, é nós sendo ensinado pelo Senhor, e daqui a pouco você vai fazer, sabe o que? Você vai poder também estar instruindo a outros, também ensinando a outras pessoas. Aleluia! Não é, nem tudo vai ser o pastor que vai fazer, nem tudo vai ser a mesa de oração que vai fazer. Sabe o que Deus quer? Começar a levantar outras pessoas também para dar continuação à obra, querido. Daqui a pouco a gente está igual o Basilai. O que o pastor vai fazer? 80 anos de idade, o que o pastor vai fazer? Precisa levantar 9 Basilai aí, meu irmão, para poder continuar a obra do Senhor. Nem tudo vai morrer com a gente, não. Tem que estar a continuação da obra do Senhor, amém? Então neste momento, fecha os teus olhos aí mesmo sentado. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, mas também quero, Deus amado, pedir que o Senhor, meu Deus amado, não me deixe, meu Deus amado, ser negligente naquilo que o Senhor tem para mim fazer. Meu Deus amado, esse meu irmão, Deus amado, Deus querido, ouva, Deus amado, Deus querido, traga a memória, traga no meu pensamento o bem que eu preciso fazer, meu Deus amado, e a quem eu devo fazer. Então nesta hora eu te peço, meu Senhor, perdoa por todas as vezes que eu fui negligente, que eu pensei que era só do meu coração, e na verdade era o Senhor querendo me guiar, era o Senhor querendo me conduzir para poder fazer o bem, ó Deus, para que este corpo pudesse estar sadio, para que este corpo pudesse estar sarado, para que este corpo pudesse estar alegre, meu Deus amado, Deus querido. Então nesta hora eu te peço, abra os meus olhos para que veja, Senhor. Agora toma o teu povo nas tuas mãos, faz a tua vontade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu quero agradecer. Me perdoa,